E aí, tudo bem? Agora a gente vai dar sequência aí nesse estudo de funções, olhando para a parte de gráficos, que, em geral, pelo menos aqui para o nosso mundo aí do vestibular, nada mais é do que uma representação diferenciada de uma função. É isso aí, eu tenho duas maneiras de representar uma função. Uma é uma equaçãozinha matemática, uma fórmula que a gente já viu aí nos outros vídeos e alguns exercícios. Uma outra maneira que eu tenho de representar uma função, uma relação entre duas variáveis, é da forma gráfica. Nem sempre eu consigo estabelecer uma fórmula matemática para representar uma relação entre duas variáveis. Então, às vezes, eu apelo para o gráfico. Além disso, o gráfico, para a maior parte das pessoas, é uma ferramenta mais intuitiva, mais fácil você olhar e identificar qual é a relação entre as duas variáveis, qual é o tipo de relação que está sendo ali mensurado, acompanhado, do que por uma fórmula matemática. Às vezes a fórmula fica mais complicada. E é isso aí que a gente vai começar a discutir nesse vídeo. Eu sou o professor André Leite, você está no Questões de Matemática, eu acho que nem preciso mais falar, né? Se você gostar do conteúdo, deixe aí o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos que me ajuda bastante. E se você quiser, deixe o seu comentário no final do vídeo, o que você achou, gostou, era esse material te ajudou de alguma maneira, isso aí é muito importante para mim. Tá legal? Então vamos lá. Esse tipo de gráfico que a gente está vendo aí na tela, uma taxa de urbanização no Brasil, um gráfico tirado do site do IBGE, e é muito comum, é o tipo de informação que a gente vê aí aparecendo nos jornais, revistas, internet, televisão. Esse tipo de gráfico, como eu falei antes, ele tem um apelo muito grande para as pessoas, porque o estímulo visual é mais agradável para a maioria das pessoas do que você se deparar com uma fórmula matemática. Esse gráfico aqui, ele relaciona duas grandezas. O tempo, que está expresso aqui em anos, no eixo horizontal, o que a gente chama comumente de eixo do X, e a própria taxa de urbanização no Brasil, que está expressa aqui no eixo vertical, que a gente chama de eixo do Y, dos Y, ou do Y normalmente. Né? Então, essa relação ela é uma função, porque para cada valor que x assume, que são os anos aí que aparecem no gráfico, eu tenho uma única taxa de urbanização definida. Então, eu tenho uma relação de x e y que respeita a regra de função. Então, isso aí nada mais é do que uma função. Só não está descrita através de uma fórmula matemática. Então, repara, qual é o domínio dessa função? Ou seja, quais valores x pode assumir? O domínio é o conjunto formado por essas datas aqui, 1940, 50, 60, 70, 80, 90, 2000, 2007 e 2010. Então, o conjunto dessas datas aí, e somente essas datas, formam o conjunto domínio dessa função. Para cada data, se eu pegar aí, por exemplo, 1970, eu subo aqui na vertical e eu acho, ou eu leria aqui, já está destacado aí no gráfico, mas eu leria aqui no eixo dos y o valor associado a essa data. No caso aqui, 55,92%. Essa era a taxa de urbanização no Brasil no ano de 1970. Então, o conjunto domínio são essas datas aí apresentadas no eixo do X. O contradomínio são os números reais compreendidos entre 0 e 89. E o conjunto imagem, ou seja, os valores que o Y efetivamente assume, são esses valores que estão destacados aqui ao longo do gráfico. 67, 75, 81, 83 e 84. O conjunto desses números que eu circundei de cor de laranja aí é o conjunto imagem, ou seja, o conjunto dos valores que y efetivamente assume nessa função. Legal? Então, o que a gente tem no gráfico, em geral, é uma função representada de uma forma que tem um apelo visual melhor e a gente evita aquela questão da fórmula matemática, seja porque ela é mais árida, seja porque às vezes você não consegue encontrar uma fórmula matemática que represente exatamente aquela relação entre as duas variáveis que te interessam. Tá legal? Agora eu vou limpar o gráfico para a gente ver outras coisas interessantes que a gente consegue identificar aqui no gráfico. Beleza, gráfico limpo aí para a gente visualizar melhor. Quais outras coisas chamam a nossa atenção? A primeira coisa que chama a atenção é que, à medida que o ano vai aumentando a partir de 1940, eu tenho que a taxa de urbanização vai crescendo. Repara que ela começa em 31 e 24 e ela é sempre, a cada mensuração dela, a cada década, aí, menos no final ali, que tem uma mensuração em 2007 extra, você vê que a cada ano que ela é mensurada, ela está maior do que no ano anterior, e isso segue até o final. Então a gente diz aí que essa função ela é crescente. À medida que x aumenta, o y também aumenta. Ela é crescente em toda a extensão aí do domínio da função. E se acontecesse ao contrário? Se eu tivesse um aumento de x e um decrescimento de y, aí eu teria uma função decrescente. Então, se o x e o y se movimentam nas mesmas direções,
eu tenho funções crescentes. Se o x e y se movimentam em direções opostas, eu tenho funções decrescentes. Além disso, tem mais uma coisinha que chama atenção aí, né? Nesse período aqui que vai de 1950 até aqui o ano 2000, você vê que a função, imagina que fosse uma ladeira que você vai subir caminhando, ó, ela é mais íngreme aqui nesse período do que no período inicial, que vai aqui ó, de 1940 a 1950, que ela é quase horizontal, e aqui no final também, ó, entre 2000 e 2010, ela também é quase horizontal. Então a gente diz que ali no meio, entre 1950 e 2000, ela tem uma inclinação mais forte, ela tem uma inclinação mais intensa, ela cresce de uma forma mais rápida. Então a gente diz que ela tem uma taxa de variação média maior. E nos extremos, de 1940 a 1950 e de 2000 a 2010, a gente diz que a taxa de variação média dela é menor, ou seja, ela cresce, mas cresce de forma mais suave à medida que o tempo aumenta. Então é isso aí, esses são os conceitos básicos que permitem a gente olhar para um gráfico e visualizá-lo como uma função. E ao longo dos próximos vídeos a gente vai detalhar e exercitar cada um desses conceitos de uma forma melhor. Legal? Espero que você tenha gostado aí do material. Não esquece de deixar um like e compartilhar. E eu vejo você na sequência de vídeos onde a gente vai detalhar melhor esses conceitos. Não perde não, que está bem legal. Um abraço.